sou a Lady e hoje é dia de mais um Expresso do Oriente. E no Expresso do Oriente de hoje vamos então à parte 2 de Anime versus Live Action. Antes de mais nada, e se gostam destes temas para voltarmos a abordar aqui no canal, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like, tocar no sininho e deixarem as vossas sugestões nos comentários. Em relação então ao vídeo em si, nós no vídeo anterior fizemos a parte 1 do Anime versus Live Action e falámos de Dragon Ball. Hoje vamos falar de um anime que a mim me é particularmente querido. Vamos falar de Samurai X. Então, Samurai X surgiu em 1994 pelas mãos de Nobuhiro Watsuki através do mangá e teve então depois a sua adaptação para anime em 1996. No início deste anime nós testemunhamos então o encontro entre Kenshin Himura e Kaoru Kamiya, que é uma jovem que herdou um dojo da família, o dojo Kamiya, e é lá onde ela leciona Kendo, no estilo Kamiya Kashin, que significa espada para a vida. E então, este Kenshin Himura, que é um homem errante, sem família, sem amigos, sem casa, acaba por, depois de algum mal entendido com o Kaoru, por ele ter uma espada, e eu já vou explicar o porquê, acaba por realmente ficar a viver no dojo de Kaoru, e depois existe aqui então todo um núcleo com outros personagens que vão então viver aqui algumas aventuras, que vão criar aqui grandes amizades, uma amizade muito grande entre eles, de entreajuda, e realmente vão trabalhar todos num objetivo que é o ajudar o próximo. Este anime é um anime que eu considero muito boa onda, porque inicialmente apresenta-se de forma cómica, temos personagens muito divertidos, a interação entre eles também é muito engraçada, depois o próprio anime usa aquelas expressões que nós estamos habituados a que os anime tenham, mais cómicas, exageradas, que os personagens fazem. Apresenta-nos também um Kenshin Himura um bocado trapalhão, ou seja, não acaba por nos levar a pensar quem é ele, porque que dizem que ele era um assassino, porque se há criatura que não tem ar de assassino, é ele. Mas de facto, depois no desenrolar do anime, acabamos por ter então conhecimento da história, do passado de Kenshin Himura, e como é que ele passou de Batusai, que era o assassino, o retalhador, para aquilo que será o Rurouni Kenshin, que é então um Kenshin, o andarilho, o vagabundo. Mais de 10 anos antes do início da ação, que é quando nós conhecemos o anime, e já dentro da era Meiji, Kenshin Himura foi um homem, um assassino implacável, um samurai sanguinário que lutou ao lado e ao serviço do grupo Isshin Shishi, que era um grupo que queria voltar a implementar a monarquia no Japão. E então houve aqui um período sangrento que foi o Bakumatsu, onde houve uma batalha gigantesca, onde morreu muita gente, e Kenshin era então um assassino contratado exatamente para matar o mais pessoas possível. No final desta era, onde o seu grupo ganhou, portanto, Isshin Shishi ganhou e houve uma nova instauração da monarquia, e foi então aqui que houve a criação, a origem da era Meiji. Kenshin decidiu que nunca mais iria matar. Ficou realmente com aquela amargura, com aquela dor, sentiu profundamente
o peso de ter tirado vidas e então jurou nunca mais matar e desapareceu. Daí ter ficado então ali a lenda do Batusai. Ele tornou-se uma lenda, nunca mais ninguém soube dele, durante 10 anos esteve completamente desaparecido e então no início do anime ele surge para fazer as nossas delícias e vai então viver no dojo da Kaoru e vai viver várias aventuras com ela e os seus amigos. E é aqui que surgem vários personagens muito interessantes, como é o caso da Megumi, do Sanosuke, que é também um lutador e que depois se junta lá ao dojo, e do Yahiko Myujin, que é um menino que vive também junto da Kaoru, que é um aluno da Kaoru, e vai tentar seguir ao máximo os passos do Kenshin, porque para ele é realmente o exemplo. Ao longo do anime nós vamos denotando que há aqui realmente uma luta entre aquilo que é o querer fazer o bem, defender o próximo, mas lutar ao máximo para não magoar ninguém, principalmente para não matar. Kaoru também é uma defensora da vida e então ela, muito daquilo que a preocupa também é que Kenshin seja posto à prova e que acabe por cair em tentação e volte a matar. E então ela acaba por tentar sempre estar o mais próximo possível dele para o poder ajudar e apoiar e fazer com que ele realmente siga o caminho do bem e continue com aquilo que é realmente aquilo que ele pretende fazer, que é não voltar a matar, mas defender quem ele pode e ajudar o próximo. Mas eu ainda não falei aqui de um pormenor muito importante e que faz também Samurai X ser um anime diferente e especial. É que um samurai não é samurai sem a sua espada. E Kenshin Himura, apesar de ter jurado não voltar a matar, ele continua a ser um samurai e continua também a ter a sua espada. Na era Meiji, as espadas são proibidas e realmente ali o primeiro encontro que nós testemunhamos entre a Kaoru e o Kenshin é ali um confronto. Eles não se atiram para os braços um do outro logo ali. Não, a Kaoru é uma menina muito regrada, que é muito justa, mas também apela à justiça. E se ali não se pode usar espadas são proibidas, quem transportar uma está a cometer uma ilegalidade. Então deve ser chamado à razão. É isso que Kaoru faz. O que Kaoru não sabe é que a espada que Kenshin transporta não é uma espada qualquer. Primeiro, esta espada tem um nome, é a Sakabato. E depois, é uma espada de lâmina invertida. O gume da espada é invertido. Ou seja, ela foi criada propositadamente para não matar. Ela é uma espada, pode causar algum ferimento, é normal, porque tem uma lâmina, mas não mata. E então acabamos por ter aqui um significado também. Esta espada tem um significado muito importante, porque se por um lado ela continua a lembrar-nos que Kenshin é um samurai, ou seja, o nosso passado nunca muda, vai andar sempre connosco, ele nunca vai deixar de ser um samurai, mas por outro é também um homem que jurou não voltar a matar. É um homem que quer cumprir a sua palavra, que tem valores, acredita que realmente consegue fazê-lo e quer ser fiel ao seu juramento. Portanto, esta espada acaba por ser quase um personagem aqui também, mas é realmente tem uma simbologia muito, muito especial e muito importante. E eu podia ficar aqui o dia todo a falar da história do anime, mas tenho agora que ir até aos live action. Mas o que é bom em relação a isto, e ao contrário do que aconteceu com Dragon Ball, é que os live action deste anime são muito fiéis à história.
E então, ao falarmos dos live action, podemos continuar a falar sobre a história do anime, porque de facto ela é a mesma. Até ao momento existem 3 filmes e não podemos dizer que são 3 live action, é um live action dividido em 3, porque acabam por ser todos uma continuação uns dos outros, principalmente os 2 últimos. Para o próximo ano, 2021, vão sair mais 2 filmes, mas para já vamos então falar daqueles que já saíram, que é sobre esses que nós temos que falar porque já foram vistos, e são 3 filmes realmente que eu aconselho a que sejam vistos. Infelizmente ainda não os encontrei legendados em português, mas vou deixar na descrição, de qualquer das formas, para quem quiser ver, o site onde vocês podem ver então estes 3 filmes, mas legendados em inglês. O primeiro filme chama-se Samurai X, o filme, em português, e foi realizado por Keiichi Otomo. Foi lançado em 2012 e teve então no seu elenco Takeru Sato como Kenshin, Emi Takei como Kaoru, Yu Aoi, Megumi Takani, o Munetaka Aoki como o Sanosuke, também teve então Yusuke Eguchi como Hajime Saito. Temos aqui realmente um elenco que se manteve depois para os filmes seguintes, filmes esses que depois, onde houve também a introdução de mais personagens muito importantes na história do anime, mas já lá vamos. Agora, este primeiro filme aborda realmente uma primeira parte do anime. Fala-nos da história de Ken Shinimura, como é que ele foi dar ao dojo, como é que ele conhece Kaoru, como é que ele acaba depois por conhecer também o Sanosuke, a Megumi, e portanto depois também acabamos por perceber um pouco de como é que ele se tornou, como é que ele passou de Batusai, de um assassino sanguinário, uma arma letal, como é que ele passou daí para a Rurouni Kenshin, um vagabundo, não é? E portanto acaba por ser muito fiel de facto à história do anime. Depois surge aqui também algumas situações de confronto, mas foi realmente este primeiro filme acaba por se concentrar mais na história, na origem de Kenshin Nimura, mas na origem de Rurouni Kenshin, já na sua idade adulta, como é que ele deixou de ser um lutador, como é que ele sentiu que devia deixar de matar pessoas, porque é que ele fez o juramento e se tornou então no novo homem que nós vamos conhecer. Em 2014 temos então o lançamento de mais 2 filmes. O primeiro é Rurouni Kenshin Inferno de Kyoto e o segundo é O Fim da Lenda. Portanto, Rurouni Kenshin, The Legend Ends. E os 2 abordam então, um é a continuação do outro, portanto o último filme, O Fim da Lenda, acaba por ser a continuação do Inferno de Kyoto, e no Inferno de Kyoto vamos então ter aqui o surgimento de alguns personagens que nós já conhecíamos do anime. Estamos a falar de um dos grandes vilões da história, o Shishio, mas também temos então o aparecimento de outros personagens bastante importantes, como é o caso do Sojiro, como é o caso também do Aoshi e da Misao. Portanto, são personagens que nós conhecíamos do anime e que vão surgir aqui. Vai haver também um abordar da história deles, da origem deles, do passado, de como é que eles estão neste momento, do porquê das suas ações. No caso do Shishio, que também foi um assassino contratado na mesma altura que o Kenshin Nimura, e depois também aqui abordamos muito o Aoshi, que era um homem justo, com valores
e que de repente só pensa em vingança, é um homem amargurado, que de um momento para o outro acaba inclusivamente por perder o respeito completo pelos seus pares. No último filme, O Fim da Lenda, acabamos também por vir a conhecer um pouco do início da lenda, ou seja, a origem do nome Kenshin Himura, porque como é que ele foi batizado de Kenshin Himura, não era o nome dele de batismo, ele foi assim batizado pelo seu mestre, e acabamos também aqui por entender a origem de um menino que foi acolhido por aquele homem, que o ensinou, foi ele que o ensinou a ser aquele samurai, a ser quem ele é. Temos também acesso à origem da espada, como é que aquela espada, o porquê daquela espada ter sido construída daquela forma, e quem a criou também, e sobre que valores o fez. Portanto, estes 3 filmes acabam por ser absolutamente leais à história do anime, com tudo a que temos direito, com os momentos de ação a que o anime também nos habituou, com os momentos mais cómicos, mas isso mais até no primeiro filme do que nos 2 últimos, é um facto. Temos também acesso a todo o conteúdo histórico que envolveu o Japão naquela altura, as questões político-sociais, enfim, já sabemos que quando mete política mete muito poucos valores morais, e isso é verdade também nos filmes, principalmente no último filme. Dos 3, o último filme foi aquele que eu gostei mais, mas na realidade gostei de todos. Aliás, não fui a única, porque os 3 filmes no IMDb têm uma avaliação acima dos 7,5 pontos. Portanto, estamos a falar que já é uma boa avaliação para uma história adaptada, mas realmente em termos de conteúdo, em termos de imagem, em termos de som, de banda sonora, de representação, os atores são muito bons. Estamos a falar que um Takeru Sato, que na altura estava no início dos seus 20, tinha mais ou menos 22 anos, neste momento ele já filmou então os 2 últimos filmes, já ultrapassou os 30 anos, está com 32 anos. Se na altura ele era um ator no início, hoje em dia é um ator realmente já bastante conceituado no Japão, e que teve realmente ali gente incrível a acompanhá-lo, um elenco muito bom também. Por isso, são 3 filmes que eu recomendo vivamente. Ao contrário do que aconteceu com Dragon Ball, de facto o live action foi muito fiel, obviamente com as suas adaptações, com a criação aqui de histórias dentro da própria história, mas que não fugiu em nada àquilo que é a essência do anime, que era isso que se queria. Quando fazemos um live action ou uma adaptação de uma história, não temos necessariamente que seguir exatamente todos os passos, não temos que fazer um remake exato daquilo que foi feito anteriormente. Mas se queremos usar aquele nome, aquela marca, temos que ser fiéis à sua essência. E neste caso isso aconteceu. Portanto, eu recomendo vivamente tanto o anime como o mangá, óbvio, porque o início é realmente aquilo que dá o contexto, aquilo que é todo o sumo que nós vamos buscar é do mangá, obviamente, e o mangá acaba por ser muito mais pormenorizado, sem dúvida nenhuma. O anime só tem 95 episódios, mas recomendo vivamente que leiam o mangá, vejam o anime, vejam os filmes e já agora vejam mais vídeos aqui do canal. Para a próxima teremos mais, não sei se mais live actions de animes, mas certamente mais Expresso do Oriente. Beijinhos!